João capítulo 21, versículos de 15 a 17. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Alimenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espírito Santo vos pôs por supervisores, para apacentar a igreja de Deus. Se não soubermos como apacentar, não saberemos como alimentar os outros. O objetivo principal dos pequenos grupos e dos grupos vitais na vida da igreja não se resume a cuidarmos uns dos outros, mas a nos apacentarmos uns aos outros. Você me apacenta e eu o apacento. Isso é apacentamento mútuo. Ao apacentar os outros, devemos primeiro cuidar deles com carinho para fazê-los felizes e em seguida devemos alimentá-los. Esse tipo de alimentar é o verdadeiro apacentamento. João 21 revela o ministério apostólico em cooperação com o ministério celestial de Cristo. Depois de Cristo ter ascendido ao céu, ele começou seu ministério celestial. Ao fazê-lo, ele ganhou um grupo de seus seguidores, como seus apóstolos, os quais podiam cooperar plenamente com ele. Esses apóstolos foram comissionados pelo Cristo ascendido para cooperar com ele a fim de levar a cabo a economia neotestamentária de Deus. O que ele fazia no céu, os apóstolos faziam na terra, para levar a cabo o seu ministério celestial. O Senhor apacenta em seu ministério celestial para cuidar da igreja de Deus, o que resulta no seu corpo. Quando estava na terra, ele apacentava. Após sua ressurreição e ascensão ao céu, ele ainda apacenta. Quando o Senhor esteve com os seus discípulos após sua ressurreição e antes da sua ascensão, em uma de suas aparições, ele comissionou Pedro para alimentar seus cordeiros e apacentar suas ovelhas em sua ausência, enquanto ele está no céu. Apacentar implica alimentar, mas é mais do que apenas alimentar. Apacentar é ter um cuidado carinhoso todo inclusivo pelo rebanho. Isso é para incorporar o ministério apostólico com o ministério celestial de Cristo, a fim de cuidar do rebanho de Deus, que é a igreja, que resulta no corpo de Cristo. As seguintes palavras do apóstolo Paulo confirmam isso. Em Atos 20 e 28, Paulo disse aos presbíteros da igreja em Éfeso: Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, no meio do qual o Espírito Santo vos pôs por supervisores, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com seu próprio sangue. Embora Paulo estivesse em uma viagem urgente voltando para Jerusalém, enquanto viajava, ele enviou uma mensagem aos presbíteros em Éfeso para que fossem ter com ele. Paulo disse em Hebreus capítulo 13, versículo 20: Deus, pelo sangue da eterna aliança, trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. A eterna aliança é a aliança do Novo Testamento de ganhar um rebanho, que é a igreja, que resulta no corpo e é consumado na Nova Jerusalém. A eterna aliança de Deus irá consumar-se na Nova Jerusalém mediante o apacentar. Deus trouxe dentre os mortos nosso Senhor para ser o grande pastor, a fim de consumar a Nova Jerusalém, segundo a aliança eterna de Deus. Pedro encorajou os presbíteros a apacentar o rebanho de Deus entre eles, de maneira que quando o Supremo Pastor se manifestar, eles, os presbíteros fiéis,
recebam a imperecível coroa de glória. A palavra de Pedro indica que o ministério celestial de Cristo é principalmente apacentar a Igreja de Deus como seu rebanho, que resulta no seu corpo.